É com carinho, com alegria e satisfação em minha alma, que eu, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome da Santa Vó Rosa, da Virgem Maria e do Santo Irmão Aldo, e de todos os santos e anjos, o cumprimento nesse momento com a paz do Senhor, e desejando a todos as bênçãos e a graça do nosso querido e poderosíssimo Deus, de Jesus, seu amado Filho, o nosso príncipe e o nosso rei. Igualmente, desejo que as bênçãos da Virgem Maria e da Santa Vó Rosa, acompanhado com as bênçãos do santo e querido irmão Aldo, o nosso glorioso e poderoso profeta, enviado de Deus. Irmãos, que as bênçãos e a graça e as virtudes desses santos poderosos estejam verdadeiramente no seu espírito, na sua alma, na sua vida, na sua família. É o meu desejo sincero e profundo a todos vocês presentes, internautas, enfim, a todos que verdadeiramente estão crendo na missão profética que a Igreja Apostólica realiza, está realizando nesses dias na terra. Que todos verdadeiramente estejam desfrutando e usufruindo de todas as plenitudes celestiais que está sobre esta igreja. Irmãos, agradeço a todos pelo esforço e a dedicação dos irmãos em estar nesse momento presente na casa de Deus, e aqueles por motivo justo à frente do seu computador que irá nos acompanhar via internet. O meu muito obrigado a todos vocês. Por gentileza, aqueles que puderem, fiquem em pé. Vamos oficializar a nossa reunião com a oração. Cabeças curvadas, mãos para os céus. Oremos. Santíssimo Deus, querido e eterno Pai Celestial, Senhor Deus, aqui nós estamos, mais uma vez, reunidos, unidos num só Espírito, numa só fé, para bendizer o Teu santo nome, o nome do Teu Filho, Jesus Cristo, Príncipe, Rei, o Autor da vida, Jesus, Teu Filho amado, que aqui nessa terra esteve, desceu do alto céus, para que nós pudéssemos ser resgatados. Jesus, Te amamos profundamente, por tudo quanto fizestes, dando a Sua própria vida, por amor de nós. Ó Jesus bendito, nosso carinho, a nossa gratidão ao Senhor é profundo, é muito grande, por estas bênçãos, pela graça, pelo carinho, pelo amor que tivestes e que tem para com todos nós. Nós Te agradecemos do profundo da alma por tudo quanto hoje nós temos. O Consolador que o Senhor havia prometido, nossa mãe, querida e amada por Ti, por todos nos céus, por nós, apostólicos. Mãe Virgem Maria Santíssima, a nossa gratidão sincera por tudo quanto a Senhora realizou aqui esta terra e hoje em espírito, como uma verdadeira mãe cuidando e zelando de nós filhos. Jesus,
Te agradecemos também pelo santo irmão Aldo, profeta este, que nos transmitiu tudo quanto não foi possível o Senhor transmitir no passado. Santo irmão Aldo, profeta glorioso, profeta poderoso de Deus Altíssimo. A nossa gratidão ao Senhor por tudo quanto fizeste a nós, a Igreja Apostólica, no transcorrer dos anos que esteve à frente desta igreja. E hoje, em espírito e verdade, está conosco na vida da igreja, inclusive do obediente e consagrado. Te amamos, te adoramos profundamente, ó primaz. E nesse momento, suplico ao Senhor tua bênção, a tua graça para com a nossa reunião, que nós iniciamos nesse momento, para a honra e glória do Senhor como um profeta e os demais profetas do passado. Para a honra e glória da Virgem Maria e da Santa Vó Rosa, honra e glória de Deus, o nosso querido e eterno Pai, de Jesus Cristo, o príncipe e o autor da vida, é o divino Espírito Santo. Toda honra, toda glória e todo louvor, não só hoje, mas sim para todo sempre. Amém. Pelo Senhor Deus, para manter sempre esta igreja fiel. Tenho plena certeza que és minha grande garantia. Tu és
junto à Mãe Virgem Maria, a ti, Santo Primaz, a minha gratidão por tudo que o Senhor nos faz, de todo o meu coração.
criatura santa, poderosa, com virtudes gloriosas, para salvar e libertar. Ela cura toda enfermidade, ampara e dá felicidade, pois tem muito amor para nos dar. Ela é tudo para nós, ela nunca nos deixa só, sem ela não poderíamos viver. Ela é a nossa grande luz, ela é quem nos leva a Jesus com o seu glorioso poder. Esta santa liberta o oprimido, ela afasta o inimigo e o poder do tentador. Ela é como grande amigo que nos livra do perigo, pois é o nosso Espírito Consolador. Ela é tudo para nós, ela nunca nos deixa só, sem ela não poderíamos viver. Ela é a nossa grande luz, ela é quem nos leva a Jesus com o seu glorioso poder. Esta santa modifica o pensamento, ela tira o sentimento e transforma o coração. Ela protege o que confia, ela dá paz e alegria com sua divina santa unção. Ela
deixa só. Sem ela não poderíamos viver. Ela é a nossa grande luz. Ela é quem nos leva a Jesus com o seu glorioso poder. Esta santa da qual estou falando, seu nome exaltando, é a Santa Forrosa querida. Ela é a nossa esperança, nosso amor e confiança, caminho que nos leva para a vida. Ela é tudo para nós. Ela nunca nos deixa só. Sem ela não poderíamos viver. Ela é a nossa grande luz. Ela é quem nos leva a Jesus com o seu glorioso poder.
esta vida maravilhosa do homem com Deus é tão gloriosa. Ele vive sempre amparado por Maria Santíssima, Jesus e a Santa Avó Rosa.
a cada dia que se passa, mas aumenta em minha vida, cheia de virtude e graça, pois a maior alegria é ter Jesus no coração e merecer da Santa Rosa sua divina proteção. Quando vim para esta igreja, encontrei com a verdade, aprendi com a doutrina a viver em santidade, e assim eu vou vivendo com justiça e santidade, e a todos eu vou falando da minha felicidade. Esta doutrina terá paz e alegria, pois aprende com a disciplina a ser feliz a todo dia. Quem quiser esta verdade em sua vida comprovar, viva sempre em santidade, e assim também irá cantar. Amém. Irmãos, irmãs, povo apostólico, se
Diante de tudo isto, esta felicidade que reina em nós, é porque, como ouvimos, é pela razão de termos Jesus, a Virgem Maria, a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, termos Deus. Agora, irmãos, e quem não tem? E quem não tem Jesus na sua alma, na sua vida, no seu íntimo? A Virgem Maria, a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo. Eu deixo esta pergunta no ar. Será que é feliz? Será que está feliz? Pois bem, irmãos, eu deixo a pergunta. Convido a todos vocês nesse momento, irmãos, aproveitando os últimos minutos que restam, para nós meditarmos. Irmãos, irmãs, é desta maneira, desta forma, com este silêncio e com esta reverência, que nós vamos então encontrar o lugar para nós meditarmos profundamente. Por isso que o nosso profeta ensinava, nos ensinou desta forma. Silêncio, reverência. Irmãos, é o momento de estarmos focados. Foi para isso que nós deslocamos dos nossos lares, com o objetivo: estou indo para a casa de Deus, para aprender, para alimentar meu espírito, para meditar, refletir naquilo que o servo de Deus, o Santo Irmão Aldo, nos ensinou e nos deixou legado. Primeiramente, eu vou ler a mensagem a respeito do batismo. O valor do batismo para a santificação de sua alma. O Santo Irmão Aldo sempre aconselhou a todos os que iriam ser submetidos ao batismo, para que meditassem no valor deste sacramento para a sua alma e na importância para a santificação do seu espírito. Pois, sem santidade, não podem vencer as lutas de cada dia. Pois, devem sempre ser muito dedicados ao bem e à santificação de sua vida, conforme ensina o apóstolo São Paulo em sua carta aos Romanos. Dizia ele assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, que usa da razão e a boa consciência. E não vos conformeis com este século, ou seja, irmãos, com este mundo, com a situação deste mundo, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus, de Jesus, da Santa Avó Rosa, de Maria Santíssima e do Santo Irmão Aldo, é de que todos os que irão se batizar sejam perfeitos em boas obras, educados, bondosos, sempre fazendo o bem, evitando tudo o que impede a sua santificação, sendo sempre obedientes às leis da Igreja, à sua doutrina e disciplina. O Santo Irmão Aldo, a Santa Avó Rosa e nós da direção da Igreja, desejamos que todos aqueles que irão se batizar sejam
muito felizes e abençoados em sua carreira de fé. E os que resolveram se batizar no próximo batismo, que será realizado no sábado, dia 2 de setembro, que façam a sua ficha de batismo na sede ou na sua congregação, trazendo seus documentos de identidade e CPF, além de uma foto 3x4, pois ainda é tempo para este passo tão importante na sua vida. Irmãos, assim então seja. Aqueles que ainda não resolveram, estão ainda indecisos, tomem rapidamente esta decisão. Ali está a mesa de recepção, a nossa irmã responsável para este sacramento, para este momento de então, aqueles que ainda não se submeteram a este sacramento, cumprindo a justiça de Deus, procurem a ela e então tomem esta decisão, ok? Queridos irmãos e queridas irmãs, nós vamos meditar a próxima mensagem e última mensagem deste final de semana. A mensagem, como é do conhecimento de todos que tiveram a oportunidade, ou presente ou via internet, ouvir e até mesmo meditaram, é a respeito o nascimento do nosso santo e querido irmão Aldo, o aniversário do nosso querido irmão Aldo. Dia 31 de agosto, nós vamos comemorar mais um aniversário do nosso profeta, o nosso santo irmão Aldo. Mesmo que ele não esteja, que ele não está no seu corpo visível. Mas, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, vamos meditar profundamente a respeito do santo irmão Aldo. O seu merecimento, porque nós comemoramos e vamos comemorar o irmão Aldo. Ele foi uma coluna à frente da igreja. O irmão Aldo, ele foi um braço forte de Deus. Irmãos, alguém pode pensar assim, é um exagero? Não. Por que exagero? Como que Deus falou com os homens no passado? Como que Deus doutrinou os homens do passado? Foi através de profetas. Foi através de homens que ele confiava e dava a estes a nobre, importante e gloriosa missão dele poder então ter uma intermediação com essas pessoas, com esses homens, para que então esses homens doutrinassem e ensinassem a regra de um bom viver, de uma boa moral, de um proceder digno, até então, diante da santidade de Deus. Até então, irmãos, diante do que Deus criou, nossa criação, o homem e a mulher. Pois, meus irmãos, diante da circunstância, diante da situação do mundo, hoje não foi diferente. Pois Jesus, com seu Pai, mesmo porque ele havia feito uma promessa,
de um outro Consolador, para que este Consolador pudesse continuar a sua missão, porque não terminou. Jesus não pôde terminar o seu ministério, meu irmão, minha irmã. E sabe por quê? Por causa da incredulidade do homem. Mesmo diante do conhecimento, ele viveu 33 anos somente, sendo só 3 de ministério. Jesus tinha muito ainda o que falar, mas não foi possível porque ele mesmo disse, não era mais possível. A perseguição foi muito grande. Jesus não tinha condições mais de pregar. Aonde ele chegava, ele era por muitas vezes apedrejado, repudiado, mesmo diante do que estavam vendo, mesmo diante dos sinais, mesmo diante dos prodígios, das maravilhas que Jesus realizava, meus irmãos, curando os cegos, coxos, paralíticos, ressuscitando mortos, como ressuscitou Lázaro, que já estava 4 dias sepultado. Mesmo assim, ele foi crucificado. Irmãos, e até então eu posso dizer nesse momento que tudo se repete nesta igreja. Está se repetindo tudo, meus irmãos. Tudo. E então, para que pudesse ser concluído, para que Deus, para que Jesus, para que o Espírito Santo não pudesse ser julgado por alguém, Deus foi ingrato com o seu filho, com o ser humano. Deus não nos avisou, Deus não nos deu uma última oportunidade. Ele enviou o Consolador. Após o Consolador, veio o seu sucessor, Santo Irmão Aldo. Este profeta que nós conhecemos, tivemos a oportunidade de conhecer. Nos transmitiu, foi usado por Deus, falou em nome de Deus, não foi em nome de mais ninguém. Ele falou em nome de Deus, em nome de Jesus. Ele foi enviado, ele foi preparado para isto. Portanto, meu irmão, ele foi um braço forte. Ele foi o responsável para concluir os planos de Deus, o ministério de Jesus. Tudo que ele recebeu de Deus, de Jesus e do Consolador, ele nos transmitiu e nos ensinou. A verdade foi nos mostrada, a prova foi concretizada. A igreja está preparada. Siga. A igreja já está preparada. Mas o senhor entendeu a razão, o significado destas palavras do Santo Irmão Aldo? A igreja está preparada para seguir o caminho. O senhor entendeu? O senhor pôde meditar, refletir profundamente em que o irmão Aldo falava desta forma naquele boletim? Irmãos, infelizmente, muitos interpretaram de uma outra forma.
O irmão Aldo diz que a igreja está preparada. Interpretaram de uma forma que esta preparação era, mesmo estando na prática do pecado e da desobediência, estou preparado. Não foi esta a interpretação. A igreja está preparada em conhecimento. Em conhecimento, era como se o pai estivesse dizendo: meu filho, aí está tudo que eu recebi de Deus. É este o ensinamento. Então, meus irmãos, até o momento em que Deus, diante da perseguição, diante do sofrimento do santo irmão Aldo, chegou um momento, à semelhança do que se deu com seu filho, ele teve que levar seu servo para os céus. Ele teve que levar. Teve, meu irmão. Porque Deus, Jesus e a Santa Avó Rosa, acredito, não estava suportando mais. Tanta calúnia, tanta mentira, tanta falsidade, tanta perseguição. Por isso que eu proferi, tudo está se repetindo, tudo se repete. Jesus foi crucificado, foi perseguido, sofreu, foi levado diante de um tribunal para ser julgado. Porém, o irmão Aldo, ele foi perseguido, caluniado, injuriado, difamado, só não levou à cruz, porque Deus não deixou. Mas até o tribunal, diante de um juiz, para ser julgado sem culpa alguma, ele foi levado. Irmãos, e estes que fizeram isto para com esse servo de Deus, também a semelhança do que aconteceu no tempo do nosso mestre, não foi vindo lá de fora, não foi daqueles que estavam longe de Jesus, mas sim daqueles que estavam no meio dos apóstolos e no meio dos discípulos. Eu te pergunto nesse momento, meu irmão, minha irmã, quem foi que levou este servo de Deus ao tribunal para ser julgado? Foram aqueles que a semelhança daqueles estava no nosso meio. E a semelhança daqueles que foram até curados e abençoados por Jesus, estes também, a semelhança deles, foram curados e ajudados pelo santo irmão Aldo. Sofreu, lutou incansavelmente, e muitas horas, momentos de noite, enquanto nós dormíamos, repousava, ele estava olhando por nós. Por isso, meu irmão, que tudo se repete, está se repetindo. Ele não teve culpa, meu irmão. Ele não teve culpa de nada. Eu tenho esta convicção na alma. Ninguém é obrigado a acreditar, mas esta é a realidade. E bem-aventurado é aquele que acreditar naquilo que eu estou falando, sem medo de errar, porque eu sou uma testemunha deste poder.
Eu sou uma testemunha da pessoa do santo irmão Aldo. Eu testemunho diante de quem for que seja. E esteja eu diante de quem for, eu não tenho medo de falar esta verdade a respeito do santo irmão Aldo. Bem-aventurado, feliz serão aqueles que creu, que aceitou de coração, que confiou, sim, nas suas palavras, nos seus conselhos, no seu carinho e no seu amor, na sua palavra, porque não foi palavra em vão, meu irmão, custou um sacrifício, custou luta, a semelhança de Jesus, do Consolador, dos profetas e dos apóstolos, que não passaram em branco, mas para dar prova à humanidade de que eles eram servos de Deus. E o irmão Aldo deu esta prova, mesmo diante da justiça da terra, mesmo diante de um tribunal, ele provou, foi humilde, a exemplo de Jesus e a semelhança dele, que calado estava diante de Pôncio Pilatos, julgando naquele momento. Calado ele estava, calado ele ficou. Assim foi o santo e querido irmão Aldo. Diante de um tribunal, calado ele estava, calado ele ficou. Ele não devia. Ele saiu daqui vitorioso, meu irmão. Devemos as nossas vidas ao irmão Aldo. Eu devo a minha vida ao santo irmão Aldo. Nós devemos as nossas vidas ao santo irmão Aldo. Porque é por isso que aqui nós estamos. Diante de uma doutrina, de uma disciplina, de uma fé verdadeira, uma fé justa, merecedora. Irmãos, é o poder de Deus que está sobre nós. É o poder da Santa Vó Rosa, dos profetas, dos apóstolos. Nós somos um povo feliz, bem-aventurado. Vamos abrir os nossos olhos, meus irmãos. Vamos compreender, vamos entender. Não deem ouvido pelos falsos. Não deem ouvido para as mentiras. A mentira, irmãos, não faz parte de Deus. A mentira foi criada pelo opositor da nossa alma. Sabe para quê? Para destruir algo de Deus. Para destruir os planos de Deus. Para destruir os planos de Jesus. Pois as mentiras, as calúnias que fizeram com o santo irmão Aldo foi para destruir a igreja apostólica. Porém, mesmo ele não estando no corpo visível, eis aqui a igreja apostólica de pé, embora ainda o nosso meio, que luta para derrubar esta igreja, mas não vai derrubar, meu irmão. Porque esta é a igreja prometida, esta é a igreja restaurada, esta é a igreja dos santos apóstolos, é a igreja apostólica, é a arca divina, é a arca da salvação. E Jesus está conosco, os santos profetas e os santos apóstolos. E para que não bastasse, irmãos, o consolador da promessa de Jesus e um profeta poderoso que esteve conosco, nos deu o privilégio e a incumbência de poder conhecer, que para tantos, para nós, irmãos, é um privilégio, uma honra. E bem-aventurado aquele que teve e tiveram esta oportunidade de falar com um servo de Deus. Irmãos, não vamos ser ingratos, irmãos.
com Deus, com o santo irmão Aldo. A luta dele foi muito grande. Se, irmãos, formos aqui contar, e o tempo não me permite, o que o irmão Aldo passou. Mas eu tenho pelo menos, que eu vou mostrar para vocês. O qual era o carinho, o amor, a fé do santo irmão Aldo para com nós, povo apostólico. Irmãos, um momento, não gosto muito de lembrar esse momento, mas é importante que os meus senhores, meus irmãos, minhas irmãs, tomem este conhecimento. Eu gosto de provar aquilo que eu falo, é aquilo que eu tenho certeza e a convicção. Certo dia, ainda ele, no seu corpo visível, uma cena que eu não gostaria, mas até então, entre aspas, irmãos, foi bom, para que nesse momento este amigo, este irmão, este mensageiro, diante deste tema, diante desta mensagem e diante da data que nós estamos aproximando, uma cena triste, já uma determinada hora da noite, já avançada, por volta mais ou menos de 1h da manhã, eu pude presenciar o nosso profeta chegando na sede, irmãos. Uma cena que foi triste, me doeu muito. Ao descer do seu carro, ele ser colocado em uma cadeira de roda para entrar para dentro. 1h da manhã, mais ou menos, para cuidar de nós. Entrou a nós, meu irmão, e saiu ele, mesmo diante daquela situação, alegre, sorridente. Irmãos, é o irmão Aldo, é o que ele tinha por nós, é o que ele tem por nós, porque ele não morreu, ele está vivo, ele está conosco, ele está com Deus, ele foi digno disto, ele foi digno de ser galardoado nos céus como profeta. Irmãos, vamos ter conosco, em uma só voz, em um só pensamento: te amo, irmão Aldo. Te amo, irmão Aldo. Muito obrigado, santo irmão Aldo, por o Senhor nos ter feito conhecedores da verdadeira doutrina, a verdadeira disciplina, o Evangelho de Jesus. Nos fez conhecer a Virgem Maria Santíssima, todo o poder celestial. O ministério glorioso que o santo irmão Aldo cumpriu em nossa igreja. Comemoraremos em 31 de agosto o aniversário de nascimento do santo irmão Aldo, ocasião em que estaremos se recordando com ações de graças ao Pai Celeste e com expressões de reconhecimento a este santo de Deus, o maravilhoso ministério que ele cumpriu durante 44 anos à frente desta igreja apostólica. Como sucessor da Santa Avó Rosa, o Santo Espírito Consolador, manifestando todo o poder de Deus o Pai, de Jesus, nosso Senhor, e da Santa Avó Rosa, e também por haver mantido com mão forte a integridade dos ensinos doutrinários que o nosso Senhor Jesus nos transmitiu através da Santa Avó Rosa, que é a doutrina e a disciplina da nossa igreja, pois ela, Santa Avó Rosa, foi levada aos céus para cumprir a missão de Espírito Consolador da promessa de Jesus.
Em outubro de 1970, ao assumir o ministério de sucessor do Consolador, o irmão Aldo passou a fazer parte da direção da Igreja Apostólica, com o bispo Eurico Matos Coutinho e a missionária Odete. Daí por diante, a Santa Avó Rosa passou a dirigi-los através do irmão Aldo. Da mesma forma, da mesma maneira, como Jesus falava com a Santa Avó Rosa, passou a falar com o irmão Aldo, o primaz desta igreja. Em apenas um ano após esses fatos, houve notório crescimento da igreja, devido à significativa quantidade de ouvintes da hora milagrosa, que passaram por verdadeira conversão. Novos trabalhos foram sendo abertos com a participação de um povo realmente convertido e consagrado, graças à sábia orientação que a Santa Avó Rosa transmitia ao primaz irmão Aldo e que eram divulgadas através da hora milagrosa. No ano de 1972, sob orientação da Santa Avó Rosa, o primaz irmão Aldo deu início à construção da sede. Em 10 meses foi inaugurada como templo próprio de nossa igreja. Foram também sendo abertos novos trabalhos, tanto que de 11 congregações que tínhamos, passamos a ter aproximadamente 300 congregações. E de apenas uma emissora transmitindo a hora milagrosa, passamos a ter 38 emissoras em diversas localidades deste país. Foi assim que a nossa igreja foi alcançando o crescimento progressivamente durante esses 44 anos, pois o primaz irmão Aldo em tudo foi fiel a Santa Avó Rosa e à sua igreja, com o exemplo e ministério do primaz Santo Irmão Aldo, sendo em tudo amparado e conduzido por Jesus, pela Santa Avó Rosa e por Maria Santíssima. A maioria do povo apostólico tem sido fiel aos ensinos doutrinários e à disciplina como regra de boa conduta ensinada para esta igreja apostólica. Observem, ó irmãos, o significado e a importância do governo e do ministério do Santo Irmão Aldo. Sem ele, não poderíamos continuar sendo dirigidos por Deus, por Jesus e pela Santa Avó Rosa. Não poderíamos ser, ao longo do tempo, a igreja que tem triunfado sobre o pecado e sobre o mundanismo, e desde o seu início. Porém, estes santos dependem do esforço e da consagração de todos os irmãos e irmãs apostólicos. Sejam fiéis no cumprimento do seu dever de filhos e filhas de Deus. Santifiquem-se a cada dia, deem valor a tudo quanto o Santo Irmão Aldo nos deixou como um tesouro precioso de fé, que garante a nossa vitória de cada dia e também a nossa salvação, o qual precisa ser conservado com muita fé, amor, coragem e consagração, também para honrar a esse santo de Deus. Santo Irmão Aldo, que glorificado nos céus com o galardão de pastor do rebanho do Senhor, continua a interceder em favor dos filhos e filhas de Deus e por sua igreja na terra. Por conseguinte, uma igreja, para ser realmente do céu e religar o homem ao seu Criador, precisa ser santificada e consagrada a Deus, ser muito fiel às suas leis, aos seus mandamentos. Também precisa estar isenta de todo o pecado e do mundanismo. Povo apostólico, saibam ser gratos ao Santo Irmão Aldo por tudo quanto ele fez, vem fazendo e fará em nosso favor, individualmente e como povo de Deus. E procurem a cada dia obedecer os seus sábios conselhos e as orientações que ele nos deixou, pois são dos céus e do Consolador. No dia 31 de agosto, aniversário do seu nascimento,
Celebrem esta data com júbilo, amor e gratidão aos céus, reconhecidos pelo ministério glorioso que o santo irmão Aldo cumpriu nesta igreja apostólica como profeta do Senhor e santo pastor do rebanho de Jesus e do santo consolador. Amém. Irmãos, vamos comemorar com muita alegria, com muito gozo e contentamento, por tudo quanto o irmão Aldo foi e será eternamente por nós. Queridos irmãos, o tempo está se acabando e temos ainda um hino a ser apresentado, mas dizer aos irmãos, os irmãos poderia dizer, se ele estivesse aqui, quantos anos o nosso irmão Aldo faria? Alguém sabe? Se não sabe, eu vou falar. 91 anos. Vamos ouvir nesse momento. Louvor a Maria Santíssima. Irmãos, sabe por quê? O nosso coral, nosso regente preparou este hino tão belo, tão perfeito. Sabe por quê? Primeiro, nós vamos comemorar a sua assunção. Segundo, ela fez parte do ministério do santo irmão Aldo. Virgem Maria Santíssima, adorada, amada, rainha dos céus, rainha do povo de Deus. Louvor a Maria Santíssima.
Amados irmãos e irmãs, que gostoso olhar para os céus e poder contemplar o brilho das estrelas. Eu estava aqui imaginando uma coisa, que gostoso, a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, a Virgem Maria, o nosso Deus, olhar para vocês coristas e poder contemplar este brilho. A felicidade deles é muito grande, porque é isso que vocês são, a semelhança de uma estrela aos olhos de Deus, aos olhos dos santos, ok? Queridos irmãos, por gentileza, fiquem em pé. Após a oração, irmãos, é bem rápido, eu havia esquecido, agora eu vou orar. Tem que ler um recado para a igreja, aí quando pode fechar o site, aí eu transito, é bem rápido. Muito obrigado a todos, internautas, este grande coral, vocês foram uma estrela aos olhos da Virgem Maria nesse momento, pode crer. Vamos orar, irmãos. Santíssimo, querido e eterno Deus, ó Pai adorado, nesse momento, Senhor, não tenho eu palavras para expressar o que eu sinto e o que eu estou sentindo. A alegria, a felicidade, o regozijo que o Senhor tem proporcionado à tua igreja e a nós, a mim nesse momento. Muito obrigado ao Senhor, ao teu Filho e ao teu Espírito. Nossa querida Mãe Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador, e ao Senhor, irmão Aldo, e aos demais profetas e apóstolos. Santo e querido irmão Aldo, glorioso e poderoso profeta de Deus Altíssimo. Santos profetas e santos apóstolos, os que estão conosco designados do alto céus. Nesse momento, suplico, pois, vossas bênçãos, a graça, a misericórdia, para com todos nesse momento, para com os visitantes, aos internautas, recebam nesse momento a bênção e a graça desses santos. Abençoa também Santa Vó Rosa, Virgem Maria, estes cujos os nomes estão nesta caixa de oração. Recebam nesse momento, ó irmãos e irmãs, visitantes e internautas, a bênção e a graça desses santos poderosos, inclusive da Virgem Maria, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, em nome de Deus, em nome de Jesus Cristo, nosso príncipe e o nosso rei, salvador das nossas almas, em nome do Espírito Santo de Deus, não só hoje, mas sim para todos os séculos dos séculos. Amém.